Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta quarta-feira no ar na Band TV, Canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul. E é claro que falando principalmente de Taça Libertadores da América, mas também o Campeonato Gaúcho segue na nossa pauta. Participe. Sua opinião sempre muito bem-vinda aqui conosco no Twitter, @donosdabolaRS, e também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram com o endereço eletrônico @donosdabolaRS. Central Band do Esporte. Alô, João Batista Filho, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Meneghetti, a todos que estão nos assistindo. E eu já começo falando, hoje tem jogo do Grêmio, mas tem algumas situações novas sobre contratações no Internacional. Na sequência, a gente vai falar sobre o Brenner, que virá jogador ex-Juventude. O Inter ainda busca um centroavante que seria mais titular do que o Brenner para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Juan Quinteiro segue na mesma situação. O jogador precisa abrir mão de disputar os Jogos Olímpicos. O Inter não pagará R$1,5 milhão, um pouco mais até do que isso, para ter o jogador só no Campeonato Brasileiro, sendo que ele desfalcaria o Colorado por cerca de um mês na disputa dos Jogos Olímpicos. Então, o Quinteiro só vem nestas condições. O Danilo Fernandes será goleiro colorado após a disputa do Campeonato Pernambucano e também ao fim do Campeonato Gaúcho. Agora, nós não temos o nome do centroavante que o Inter está buscando. A direção garante que nas próximas horas não terá como anunciar nenhuma novidade. Eu até questionei algumas pessoas do clube e até do Grêmio para saber sobre Fred, que está de saída do Fluminense. Além de ganhar R$900 mil mensais, ser um jogador que é muito líder e que por vezes exerce uma liderança forte, impondo coisas aos presidentes, às pessoas do clube, o Fred tem algumas questões. Ele não gosta de fazer treinamento físico, ele sempre quando tem no Fluminense ele vai para a academia, isso preocupa alguns dirigentes e tem algumas exigências peculiares no seu contrato, ou peculiares. Ou seja, uma delas, tá, Meneghetti? 10 camisas ao final de cada jogo. Isso dá mais ou menos um custo para o clube de R$3 mil e ninguém quer assumir essas bronquinhas. Mas o que ele quer? Ele vai abrir uma loja, então é isso? Tá pensando em abrir uma loja. 10 camisas por jogo, não é por mês. Por jogo. Acaba o jogo, vem o camarada da rouparia e deixa 10 camisas no Fluminense, isso está em contrato. Eu tenho informação, João, seria um absurdo. Seria um absurdo. Eu tenho informação de que cada integrante do Conselho de Administração do Grêmio recebe 5 camisas por mês. Para fazer essa média com um novo associado no interior quando viaja. Também, eu acho que tá relevante. Agora, 10 por jogo para um jogador? Mas que distorção é essa? Isso só mostra que o Fred acha que joga muito mais do que ele está jogando hoje. É verdade. Só mostra isso. Eu diria o seguinte, claro que foi um baita jogador. O momento do Fred até não é dos melhores. Mas é o tipo do jogador que o Argel quer, né? O Argel pediu um centroavante. Fred, seria esse, né? Mas o custo-benefício... Não vale mais a pena. E bota na balança também, né, Meneghetti, Ribeiro, Zé Aldo? Bota na balança, tá? O Fred vem fazendo gols, já fez mais. Mas vai ser útil pro Inter? Pode até ser dentro de campo. Agora, o salário é alto, essa exigência das camisas é esdrúxula. Que é só um exemplo, né, Os rolos que ele pode fazer no vestiário, né? Cobrando o presidente, cada entrevista também é um rolo, então eu acho que não vale a pena. Zé, quer falar sobre o Fred? Pela lógica do comportamento da direção do Inter, que fez questão que o D'Alessandro saísse e fosse para o River, para tirar um super líder de vestiário, um problema para a direção, porque ele tinha um poder paralelo do tamanho dos próprios dirigentes perante os torcedores. Trazer o Fred seria levar ao quadrado uma situação que o Inter está tentando se liberar. E com um jogador que tem história vencedora dentro do clube, que é o D'Alessandro, e o Fred ia chegar para construir a sua história. Ontem conversei com um membro da administração do Internacional, né, para perguntar sobre essa situação do Fred. Ele me disse que conversou com o pessoal do futebol, com os homens do futebol, Marcos Marino, com o Carlos Pellegrini, disse o seguinte: olha, agora que a gente desafogou a folha, né, saiu da Alessandro, o maior salário, vai trazer o Fred, não tem sentido. E eu acho que é bem lógico essa informação, esse depoimento que você nos traz. O Grêmio está pronto e bem preparado para o jogo decisivo desta noite contra a LDU. E a briga pela vaga ficou um pouquinho mais fácil depois da ajuda que o Grêmio recebeu do Toluca. Não tem como negar que o jogo de ontem no México estava diretamente ligado ao confronto do Grêmio contra a LDU. E a vitória de virada do Toluca para cima do São Lourenço foi muito comemorada. A abertura de novo na ponta esquerda para Cueva, na passada do Rojas, ele jogou pro Rojas, driblou, ganhou, preparou, é o gol, é o gol, é o gol, agora é gol! Do Toluca! Dali Toluca!
Dentro do que foi o jogo, um resultado satisfatório, porque o momento em que o São Lourenço tomou conta da partida, o São Lourenço foi muito bem, mostrou um controle assim, surpreendente até, de tudo que a partida ofereceu para aqueles que estavam disputando uma competição importante como a Libertadores. Eu tenho o sentimento que a vitória do Toluca nesse contexto foi melhor para nós. Se o Grêmio vencer hoje à noite, estará matematicamente classificado. Em caso de empate, vai jogar por uma vitória sobre o Toluca. E mesmo empatando contra a Liga de Quito e também com os mexicanos, o Grêmio fica com a vaga, desde que a LDU não vença o São Lourenço por mais de 5 gols de diferença. Se perder em Quito, terá de vencer na última rodada e torcer para que a LDU não vença na Argentina. O fator que pode ser positivo para o adversário é que vão querer que esse momento passe, né? E nada mais apropriado do que um jogo de Libertadores, né, para voltar a vencer e deixar para trás a má fase. É isso que nós não queremos, que nesse jogo isso aconteça. Se tem o lado negativo do mau momento do adversário, também existe o fator positivo de enfrentar um time desesperado. A instabilidade circunstancial do nosso adversário fazer com que ele entre ansioso e tenso e nos dê a possibilidade, né, de levar vantagem nesse sentido. Com o time perfeitamente adaptado à altitude da capital equatoriana, a estratégia já está montada para conquistar um bom resultado. A gente tem que fazer o que a gente tem feito. A gente está numa série de jogos sem perder. Cada um tem feito o seu melhor, correndo, dando o seu melhor, tudo de si. E isso é importante, a entrega, a determinação e a vontade para a gente sair daqui com um bom resultado. O estádio Casablanca, com capacidade para mais de 40 mil torcedores, será o local da partida. A previsão da imprensa local é que apenas 10 mil pessoas compareçam para apoiar o time da casa. Ontem à tarde, o Grêmio fez o chamado treino de reconhecimento do gramado. E o goleiro Marcelo Groy demonstrou uma certa preocupação com a velocidade da bola. A gente já tem mais ou menos um cálculo, né, da trajetória da bola, né, e aqui esse cálculo a gente calcula a nível do mar e ela aqui é um pouco mais pesada, mais rápida. Então às vezes a gente calcula num determinado ponto e ela passa, né? Então são essas situações que a gente tem que ter o cuidado, né? Cuidado! Talvez seja a palavra-chave para o Grêmio sair de Quito classificado, ou pelo menos com a vaga muito bem encaminhada. Eu tenho muita confiança que o Grêmio pontue hoje, acho até que tem grandes possibilidades de conquistar a vitória, pelo menos o empate, mas eu acho que quero botar para debate aqui 2 aspectos que me preocupam. Primeiro é a possibilidade de um natural encolhimento excessivo do Grêmio. Acho que isso não pode acontecer. O Grêmio tem que espetar, tem que atacar, tem que ameaçar a LDU. Não pode se encolher excessivamente. A LDU vai jogar no campo do Grêmio, principalmente nos primeiros minutos da partida, e vai permitir brechas, espaço para o contra-ataque. O segundo, e acho que aí eu estou fazendo já referência, Ribeiro Neto, à partida de ontem. E escrevi no método sobre isso hoje, sem conhecer ainda o resultado de Toluca e São Lourenço. Esse tipo de jogo na altitude, ele tem 2 momentos emblemáticos. São os primeiros 20 minutos, ainda mais na circunstância de um adversário desesperado. São os primeiros 20 minutos de uma possível e provável pressão excessiva, contundente e contumaz, repetitiva da LDU no time do Grêmio. E os 15 minutos finais, quando o time tem, como um todo, praticamente uma falência física, porque ali já começa a ter que respirar mais para puxar mais oxigênio, que é rarefeito lá em cima. Então, e vamos lembrar que ontem, por que eu estou fazendo a referência? Porque foi quando o Toluca foi muito forte em cima do São Lourenço. Nos primeiros 20, 25 minutos, depois arrefeceu, o São Lourenço já terminou o primeiro tempo, ainda que não superior, mas amenizou, escapou um pouco no primeiro tempo de tomar 2 gols. E o Felipe Duarte fazia referência a isso, que o Toluca era melhor ontem na jornada da Bandeirantes, era melhor, mas aí o São Lourenço voltou diferente, já não era o mesmo Toluca que a gente vinha. Quando é que o Toluca foi se recuperar e foi virar o jogo? Nos minutos finais. Sabe que o Roger tem falado em 2 estratégias, uma para cada tempo. Né? Eu imagino que a primeira seja de aproveitar, né, o fato de que a LDU, por pressão, vai se jogar para cima e ele utilizar até, porque o Grêmio sabe muito bem isso, essa marcação alta para roubar a bola e sair em velocidade. Né? Então aí ele vai ter Luan, Bobô, todo mundo chegando, né, com campo para poder fazer o contra-ataque. Né? E depois, e aí que veio o problema,
Se o Grêmio não tiver conquistado nenhuma vantagem, eu temo que a administração do gás no segundo tempo possa deixar a LDU fazer esse approach final e aí a coisa descambar. Aquilo que falava o Groi fica bem nítido nesse lance do Torrico. Se ele está jogando ao nível do Mário, ele não erra aquele voo. Aquele movimento para o lado. Ele teria chegado que aquela bola, em condições normais, é fácil de pegar. Como ele errou o tempo da bola, porque a bola é mais rápida, ele se jogou quando a bola já estava passando. E era uma bola defensável para qualquer goleiro que tivesse adaptado à altitude. Eu acho esse jogo do Grêmio muito perigoso e não é demagogia. Eu estou pessimista. Eu acho que o Grêmio, não quero colocar água no chope de ninguém. Vi que o Ribeiro estava pessimista aquele dia contra o Brasil de Pelotas e no outro dia se rodou a imagem do programa. Mas eu estou pessimista, eu acho que se o Grêmio voltar com um empate já pode comemorar. É um jogo muito perigoso, a LDU está pressionada para vencer, esses minutos finais vão ser muito perigosos e a gente ainda não falou de um ponto que eu acho que o Grêmio tem que explorar. A bola alta, a defesa da LDU falha muito por cima. Claro, tem um goleiro altíssimo, 2 metros praticamente, o Dida Domingues. Mas a bola aérea, fugindo do goleiro e o cabeceio para baixo. Acho que é aí que o Grêmio pode explorar a defesa da LDU. Mas tu sabe o seguinte, quando a gente viu a LDU jogando contra o Toluca, esse último jogo agora, onde a LDU começou bem, o primeiro tempo a LDU amassou o Toluca. Estamos falando da equipe gordinha do grupo, que é o Toluca, 13 pontos e tudo mais. A LDU deu uma approach tão forte, fez o seu gol, criou outras tantas oportunidades e aí teve o azar, porque quando ele fez o gol, ele tomou logo em seguida. E aí desmontou, Edu. Desmontou completamente, entendeu? Eu acho que o sistema defensivo da LDU é vulnerável, mas que eles vão vir com muita força. Eu não estou nem preocupado com a bola aérea ofensiva, Felipe. Eu estou preocupado com a bola aérea defensiva. Do Grêmio. A gente tem que lembrar que o resultado de ontem foi bom para o Grêmio, mas também foi bom para a LDU. Porque praticamente tirou um inimigo da competição, não matematicamente, mas virtualmente, e faz com que a LDU jogue na próxima semana em Buenos Aires contra um adversário que está quase morto. Não, se a LDU ganhar do Grêmio, o São Lourenço está fora. Está fora. Então, também foi. O Grêmio está motivado, porque o Toluca virou o jogo e tal. A LDU também está motivada por isso. Exatamente. E, na verdade, a LDU e Grêmio hoje, se não matematicamente, mas do ponto de vista de prática, estão disputando a segunda vaga do grupo. É a adesão do título do grupo. Da vaga. É essa adesão da vaga. O que está faltando. O Grêmio tem uma situação assim, ele vem de uma sequência, essa é a maior sequência e a melhor sequência do Roger desde a sua chegada ao comando do Grêmio. Ele vem 11 ou 12 jogos, sem derrotas, apenas com vitórias e empates, mas isso traz um pouco de engana, sugere coisas que talvez sejam falsas. A gente lembra do último jogo do Grêmio pela Libertadores, o Grêmio tomou um banho de bola da equipe do São Lourenço lá e empatou daquele jeito, num gol um pouco achado nos últimos segundos da partida. Saiu o gol e o árbitro terminou o jogo. Então, se o Grêmio continuar sendo aquele Grêmio que foi sem criatividade, previsível, burocrático, tocando bola para o lado, vazando pelas laterais, que foi contra a equipe do São Lourenço lá e que tem sido a regra ao longo dessa Copa Libertadores, esse Grêmio não passa pela LDU hoje. Agora o Roger está uma semana aclimatando os caras na altitude e treinando. Se supõe que ele tenha analisado o adversário e treinado em cima das deficiências do adversário. Agora, eu custo acreditar, porque os 2 jogadores titulares que entrarão em campo hoje, o centroavante e o volante, não participaram da maioria desses treinos. Eu estou vendo vocês pessimistas aí, o Ribeiro, o Felipe e o Zé Aldo. Eu assumo, eu estou pessimista. Tá pessimista também, Ribeiro? Eu não estou pessimista. Eu, pelo contrário, eu acho que o Grêmio não perde. O Grêmio vai ganhar. Já quer demais, tá? Eu acho que o empate classifica o Grêmio. O empate está para comemorar. O Roger falou na entrevista ontem que o Grêmio está melhor que 2015. Eu discordo. Acho que o Grêmio melhorou em relação a ele próprio na temporada de 2016. Evoluiu. No Campeonato Gaúcho, né? A gente tem visto amostras do Grêmio melhorando. Agora, melhor que o ano passado, eu não vi ainda a atuação melhor que o ano passado. Também não. E não houve sequência, não, em um momento. Está falando, é claro, do segundo semestre com o Roger. E do primeiro semestre desse ano também com o Roger. Exatamente. Eu acho que o Grêmio não perde. Acho que o cenário do jogo está bem propício para o Grêmio. Então vamos transformar em números essa análise de vocês. Qual é o teu palpite do jogo? 1-1. Zé Aldo. 2-1 para a LDU. 2-1 para a LDU.
Eu quero ouvir o João lá. Para meu palpite é 2-1 para o Grêmio. João Batista, qual é o teu palpite pro jogo hoje, Grêmio LDU? Tô confiante, Meneghetti. 2-0 Grêmio. Tá bem, é isso aí. O Grêmio volta a classificar. Tá bem, Não quer dizer que seja fácil. Combinou com os equatorianos. Não quer dizer que... Não, e a gente não tá aqui, ninguém aqui tá afirmando o Grêmio vai ganhar o jogo ou o Grêmio vai perder o jogo. A gente está dando o nosso sentimento. Eu me preocupava muito com a possibilidade de o Wallace não jogar. Eu tenho uma preocupação com a entrada do Edinho, né? Mas a tendência é o Wallace jogando, né? Sim, treinou sim. e tal. E ainda que a gente tem que fazer a referência descontado. Então eu tenho uma preocupação com essa primeira linha do meio campo do Grêmio. O Maicon faz muita falta, o Wallace está descontado, o Wallace joga fora da sua posição de origem e a entrada do Edinho eu acho temerária. Eu acho que o jogador mas quem sabe o Edinho não faz o bote que tem que fazer, entrega direitinho a bola. Ele tem perfil de superação e tem experiência, Ribeiro. Tem garra e tal, é cascudo. Né? Ele tem esse sabe perfil. hoje não é o dia dele, né? Mas eu vejo a amostragem do Edinho na temporada que, do ponto de vista de passes errados, a marcação já não é tão voraz, tão eficiente como em anos anteriores. Eu estou muito preocupado com a entrada do Edinho no time. O meu maior temor com relação à altitude é que em jogos como esse se exige muito do físico, do condicionamento físico, da preparação. O Grêmio está lá uma semana treinando, mas destacou o Zé Aldo. Esses dois jogadores que eram dúvida, Fred e o Wallace, eles se recuperaram da lesão, mas eles pouco trabalharam com bola, correram, eles não estão tão aclimatados como os outros. E se não tiver 100% fisicamente, o meu temor, por exemplo, começa o jogo, 20 do primeiro tempo, o Wallace sente o tornozelo. Aí seria... Aí é uma desmancha substituição o morta. projeto do Roger. O Fred sente a coxa. É curioso. Mas acho que pro Fred tem o Bressan, né? Tem. Aí tem uma reposição, e eu até gosto, é uma escolha pessoal, até acho que o Bressan joga mais, mas o Fred está bem e tal. O Fred tem a bola parada, né? Sempre a gente espera que possa decidir. Eu perdi a confiança no Grêmio nessa temporada. Eu tenho notado. Tá desiludido, Zé? Não, eu perdi a confiança porque o Grêmio do ano passado tinha um jeito de jogar, um ritmo de marcação, de ocupação de espaços, de triangulação, velocidade do contragolpe, que o Grêmio não tem esse ano. O Grêmio desse ano é um time burocrático. Mas eu não deixo de analisar o contexto. A crise da LDU não é pequena e poderá ter efeitos dentro do campo. Então, talvez eu apostasse, como efetivamente estou apostando, mais nas dificuldades do adversário do que propriamente nas virtudes do Grêmio. A gente tem que, eu acho que o Zé está falando algo que a gente tem que dar eco, dar referência, porque é o seguinte, o Grêmio faz uma campanha de Libertadores medíocre, gente. Sim. Vamos combinar isso, né? São só o Grêmio 5 pontos. O Grêmio empatou 2 partidas, perdeu outra e ganhou outra, ganhou bem, de forma convincente. Ainda que o Ribeiro defenda que a LDU tenha dominado parte do jogo. Tá bem. E nos grandes desafios da temporada, de novo, tal qual no ano passado, ele não conseguiu superar. Ele teve um clássico jogando em casa para garantir vaga na Copa Sul Minas Rio. E ele, o que aconteceu? Jogou um jogo igual com o Internacional, mesmo na sua casa, mesmo com seus titulares, e não se impôs ao adversário. Quer dizer, quando ele se depara com alguém que tem a equivalência técnica a dele, ele enfrenta inúmeras dificuldades e não consegue se impor. Sabe que eu ouvindo tudo que o Bruno Rabasoli nos passou lá durante todos esses dias, porque não existe fórmula mágica, né, Meneghetti? Alguns especialistas acham que o bom é como o Grêmio está fazendo, jogou com 5, 6 dias de antecedência para se adaptar ao peso da bola. São Lourenço ficou em Cancún, né? Isso. Foi no dia do jogo, né? Cancún não tem altitude. E tem gente que acha que não, que chegou na hora, não sente tanto. Não é uma fórmula que não tem certeza. A certeza é quando dá resultado. Tu ganhou, foi certo, perdeu, deu errado. Mais ou menos é isso aí. Mas, mesmo assim, eu acho que sentir o clima, o ambiente, porque a LDU está muito pressionado, o torcedor fazendo protesto e tudo mais. Tem gente... E eu, nos meus antigos tempos, diria o seguinte, isso é perigoso, porque time grande, quando está machucado, uma hora, né? Só que eu acho que não, eu acho que nem os equatorianos estão acreditando na LDU, né? O Bruno Rabasoli informava na Rádio Bandeirantes hoje, né? Ribeiro estava no ar com ele, público pequeno, 10 mil torcedores, né? É um demonstrativo interessante esse. Então eu vou acreditar, eu acho, não sei se o Grêmio ganha, mas o Grêmio não perde, estou apostando hoje o Grêmio encaminha a classificação. O empate, né? Vamos lá, que o empate classifica o Grêmio, né? Sim, eu acho que a gente pode pensar assim, comemorar. Eu tenho sustentado uma ideia um tanto quanto absurda aos ouvidos dos meus colegas, porque divergem frontalmente do que digo, que desses 4 times, me parece que o que joga mais futebol é o que está pior colocado.
São Lourenço? O São Lourenço. Eu acho um time muito pesado, Zé. Aliás, ontem a estratégia eu achei totalmente errada do treinador. É um time que se defendeu, apostava no contra-ataque. Aí ele botou 3 atacantes. Só que os 3 são pesados. Era o Bland, que é o centroavantão, que fez o gol, o Cauterucci e o Cerutti. São 3 atacantes pesados. Como é que tu vai puxar contra-ataque assim? E os 3 não recuavam. Então ficava dos volantes, os zagueiros para trás e os 3 atacantes ilhados lá na frente. Achou o gol, né? Foi um chute de fora da área. A proposta de um jogo mais parado, né, Felipe? Parado. A proposta deles era de um jogo parado na altitude, jogo por incidentes, por bola parada, de escanteio, de falta. Não tinha uma ideia de jogo de correria. Então, quando eu digo que o São Lourenço me parece que é mais time que os demais, é porque o São Lourenço, de todos os que perderam ao natural lá no México para a equipe do Toluca, aquele que talvez tenha apresentado maior dificuldade foi o São Lourenço. Mas sabe o que Bota os gols já, Paulinho. Quando a gente está debatendo, pode botar aí de novo os gols de Toluca e São Lourenço. Vamos lá, o que o Toluca tem vantagem aos outros, tá? O São Lourenço trocou o treinador e alguns jogadores do grupo saíram, deixaram o grupo. O Grêmio perdeu algumas peças, manteve o treinador, mas perdeu algumas peças. A LDU foi a que mais modificou, contratou, perdeu, enfim, mudou completamente a figura do time que foi vice-campeão equatoriano ano passado, perdendo para o Emelec do Bolanhos. E o Toluca é o mesmo time que vinha jogando no Campeonato Mexicano. Então, talvez, por isso, na fase de grupos, o Toluca tenha se dado bem, porque é o mesmo time, os jogadores já se conhecem e não é um time ruim. Esse gol foi com a nuca, né? O jogador estava de costas pro gol, né? Eu até achei que tivesse raspado no braço do cara. Só que assim, vocês não estão achando demais um pouquinho? Até brinco assim que o Toluca tá gordinho, né? Cheio de créditos, né? Não é um pouco demais essa campanha? Não, o Toluca vai morrer ali na frente, Ribeiro. O Toluca, pra mim, o limite dele, pra mim, é quarta de final. Posso me surpreender, mas pra mim, o limite dele é quarta de final. O Meneghetti falava fora do ar sobre uma projeção possível. O Toluca pegando o Grêmio na próxima fase seria terrível para o Grêmio. É difícil que se faça essa projeção hoje. Na última rodada, estava dando galo. Hoje é nacional. Seria terrível pro Grêmio. Atlético Nacional de Medellín. Nacional de Medellín. Mas o segundo colocado na classificação geral é o Toluca e o Grêmio é o último. Mas o Grêmio tem 5 pontos e o Boca Juniors tem 6. Então o Grêmio melhorando um pouquinho, cairia com o segundo, que é o Toluca, ou o terceiro, que é o Pumas. Bom, depois quarto ou quinto, aí já é Atlético Mineiro e Corinthians. Aí, como diz o Michael Jordan, na hora dos playoffs, tirem as crianças da sala. Aí pega fogo. Pegar os mexicanos seria uma maravilha. Que eu digo assim, ó, a gente já tem tantos exemplos, né, de que a gente se preocupa tanto com a classificação. É óbvio que eu acho que garantir o segundo jogo em casa é fantástico, tá? Mas sobre o adversário, tá uma coxinha de retalhos isso aí, Meneghetti. Nunca sabe se está pegando alguém forte, alguém fraco. Não, mas o Atlético sempre vai ser forte, o brasileiro sempre é forte. Tudo bem. Segundo jogo em casa, fora o Nacional de Medellín é o melhor time da Libertadores. Agora, eu acho que o próprio Toluca e o Pumas, os mexicanos, aí eu acho que seria bom. O principal problema do Grêmio é que vai decidir, se passar de fase, né? Lógico, vai decidir sempre fora de casa. Isso é muito ruim. Vai ter que ir na superação, faz o primeiro jogo em casa, faz um placar, daqui a pouco 2-0, 3-0 e vai decidir fora. Mas mesmo assim vai ser o pulmão saindo pela boca sempre, né? A mesma confiança que eu tenho no Grêmio, na mesma proporção, a confiança que eu tenho no Grêmio, que o Grêmio vai se classificar e acho que talvez já hoje matematicamente, mas acho que o Grêmio vai se classificar, mesmo se empatar hoje, classifica depois, ganha fácil o Toluca aqui, é a desconfiança que eu tenho com relação ao partido mata-morre. Mas eu acho que o Grêmio tem que jogar muito mais para jogar. Muito mais. Esse dado é interessante. O Felipe lembra que a má campanha do Grêmio vai trazer para ele esta herança maldita para a sequência da competição, de sempre decidir fora de casa. Não é? Agora, sempre não, né? Se ele for o pior... Hoje seria sempre, mas o Grêmio pode terminar ali em 12º, daqui a pouco, 11º, e aí dá sorte que um time abaixo passe e ele cruze. Claro. O que eu vejo de bom é que esse time do Grêmio talvez até se beneficie disso. Se ele eventualmente passar, ele poderá, tendo que jogar sempre a segunda decisão fora de casa, encaminhar eventualmente classificação com um bom resultado em casa e sustentar lá fora. Agora, na altitude, se ele pegar um adversário que tenha a seu favor a altitude, decidir fora de casa, é muito difícil. Mesmo que ele encaminhe um bom resultado em casa, sustentar o bom resultado de casa jogando na altitude é quase impossível. Vamos aqui no Equador com o nosso enviado especial, Bruno Ravazoli. Informações do Grêmio. Comece pelo time do Grêmio para hoje à noite. Bruno, boa tarde. Oi, Meneghetti, boa tarde para vocês. Bom dia aqui para mim, 10 horas mais 54 minutos em Quito. Começo pelo time do Grêmio que está encaminhado pelo técnico Roger Machado. Marcelo Groy, Wallace Oliveira, Jeromel, Fred e Marcelo Hermes. Edinho, Wallace, Juliano, Douglas e Luan, na frente o Bobo.
Ambiente do Grêmio depois da vitória de virada do Toluca em cima do São Lourenço, Bruno. Dirigentes comemorando a vitória sobre o Toluca, porque a prioridade para o Grêmio sempre foi a classificação. Lá no fundo existia ainda um pensamento na liderança, caso São Lourenço e Toluca empatassem. Mas já que não aconteceu, o Grêmio fica satisfeito com o resultado e hoje projeta uma vitória contra a LDU. O ambiente, Meneghetti, é de muita confiança. O Grêmio vê atletas bem preparados, bem adaptados à altitude. Roger acredita que o time vive o melhor momento coletivo na temporada e a fase, o momento ruim da LDU, pode beneficiar o Grêmio hoje à noite. Ótimo. Ô, Bruno, explica um pouquinho melhor essas duas estratégias que o Roger está armando, uma em cada tempo, hein? Exatamente, Ribeiro. Ontem o técnico Roger Machado foi questionado sobre a estratégia de jogo para enfrentar uma equipe em crise. Primeiro ele disse que existem dois lados da moeda. O lado bom, porque o Grêmio pega uma equipe que vive um momento de instabilidade, e o lado ruim, porque a LDU está jogando todas as fichas no jogo de hoje. E até pensando na altitude, já que o Grêmio, embora esteja bem, não esteja no mesmo nível da LDU, o Roger vai adotar duas estratégias, uma no primeiro tempo e outra na etapa complementar. Pelo que nós estamos sabendo aqui, o Roger no primeiro tempo vai tentar um jogo de posse de bola, enrolando a LDU, deixando a equipe adversária sem alternativa para que o estádio vire contra, para que a pressão volte para cima do adversário e para que a LDU sinta dentro do jogo dificuldades técnicas. O Grêmio projeta um jogo de aproximação, toque de bola, compactação, não correr atrás da bola é fundamental. Isso foi dito pelo preparador físico Rogerinho. Talvez, Ribeiro, eu ainda não sei se a estratégia de apertar a marcação será utilizada no primeiro tempo ou na etapa final, mas eu acredito que o Grêmio vai começar dificultando, encurtando os espaços da equipe da LDU. Foi feito algum trabalho especial com o Fred, com o Wallace e com o Bobô para se adaptarem à altitude, já que não treinavam, ou eles terão um déficit de preparação em relação aos demais? O Bobô voltou a treinar antes dos outros dois, então o Bobô já há algum tempo está liberado e fez os trabalhos específicos em relação à altitude. Na segunda-feira à tarde, na parte fechada da imprensa, eu descobri aqui que o Fred não treinou com bola. Ele realizou uma atividade específica com o preparador físico, o Rogerinho. E até o Rogério Dias disse que o jogador precisa sentir altitude. Ele precisa correr, parar, ter um tempo curto de recuperação, novo sprint, tempo curto de recuperação, novo sprint, para que o atleta sinta de fato a altitude, para que depois inicie os trabalhos táticos. Sim, a preparação física do Grêmio cuidou de realizar trabalhos específicos com estes dois jogadores. Na entrevista coletiva, na última segunda-feira, o volante Wallace disse que se não estiver bem em relação aos demais companheiros, ele vai para o sacrifício e está pronto para aguentar os 90 minutos. Bruno, a principal diferença do Grêmio desse ano para o do ano passado é a falha na bola aérea defensiva. Eu queria saber se o Grêmio vem trabalhando isso nesse período que está em Quito, não só a bola aérea defensiva, mas também a ofensiva para esse jogo contra a LDU. Dos treinamentos que foram abertos à imprensa, nenhuma atividade de bola parada. Se o Roger trabalhou bola aérea, foi fechado na segunda-feira à tarde. Foi um treino de aproximadamente 25 minutos. Mas com a presença da imprensa, Roger não testou bola aérea nem ofensiva nem defensiva. Grande trabalho em Quito, no Equador. Um grande abraço, Bruno Ravazoli. Valeu, Meneghetti. Brian Alemã, principal jogador da LDU, está com problemas no vestiário. Vocês sabem muito bem, né? Quando a crise aparece num time, as informações vazam. E os repórteres equatorianos estão divulgando por aqui que o Brian Alemã, craque do time da LDU, está com problemas internos. Um abraço. É uruguaio, né? Bom jogador, né? Ele é meio gordinho, né? Meio fora de peso, mas ele é um jogador interessante. Um jogador que tem qualidade. Ô, João Batista, vamos com interatividade aí em cima, João. Eu também tenho na sequência uma informação que eu quero falar sobre o goleiro da LDU e o que o Grêmio pensa sobre ele. Mas aqui, ó, o Júnior Castro tá dizendo: dá-lhe Grêmio, hoje é tudo nosso, 3-1, com gol de Bobô, gols de Bobô, Juliano e Luan.
O David Chaves Barbosa também está participando, dizendo que a Libertadores começa hoje, ou mata ou morre, e o Grêmio não pode ter medo porque nas oitavas os adversários são piores. Tem que ganhar as 2 partidas que faltam para fazer uma campanha de ser campeão da América. Não aceita nada menos do que uma vitória hoje. Tem que classificar. É o Maurício de Rio Grande. Abraço pessoal de Rio Grande, que tem uma audiência fantástica por lá. O Douglas, se o Grêmio jogar hoje com tranquilidade, sem apavoramento, ganha o jogo e também se o Edinho não comprometer. O Luiz Afonso diz que a hora é agora de mostrar futebol, um futebol mais consistente, vencer hoje depois do Toluca em casa para embalar de vez na Libertadores a participação do Luiz Afonso. E o frangueiro da LDU, fale agora. 1,96 m, considerado e chamado lá como Dida Domingues. Ele tem 1,96 m, o Dida tem 1,95 m, então são até semelhantes na altura. O Grêmio tem, Meneghetti, uma avaliação interna e o pessoal que faz o scout viu que ele é muito ruim, ou que o principal defeito dele, eu acho que fica melhor, é na bola rasteira pela direita. Ele é um cara que preferencialmente joga melhor pela esquerda e quando a bola é tocada no canto baixo dele, direito, ele vai mal. E essa orientação já chegou para os jogadores do Grêmio. Henrique Almeida no 4º gol, se não me engano, na Arena, né? Foi assim, no fute de média distância, bola fraca até, né? Ela não foi bem rasteira a bola, mas ela foi perdendo a altura e esse goleiro não joga nada, na minha opinião. Felipe, tu que conhece o ele é titular da seleção equatoriana, mas eu não sou fã dele, não. Ele tem os mesmos defeitos do Dida, né? É um grandalhão, mas... O Dida jogou muito mais que ele, pelo amor de Deus. Não, sim, mas os defeitos são os mesmos, acentuados pela falta de qualidade. Diga lá! O técnico Argel conseguiu resolver um problema que estava atormentando o torcedor colorado. As chances eram criadas, mas o time não transformava essas oportunidades em gol. Depois da folga, treino regenerativo para os titulares. De leve, menos desgastante que o normal. E mesmo assim, o Inter está cansado. Cansado de fazer gols. É uma brincadeira, claro. É que o desempenho do ataque melhorou muito. Nos últimos 5 jogos, foram 16 gols marcados entre Primeira Liga e Gauchão. Teve um empate por 2-2 com o Fluminense e vitórias contra o Novo Hamburgo por 4-2, Glória por 3-0, Brasil de Pelotas por 4-1 e São Paulo por 3-0. É o mesmo número de gols marcados em todas as 12 partidas oficiais anteriores. A parte individual conta muito nos gols que a equipe vem fazendo, mas principalmente o coletivo, né, conta mais. Nessa nova fase do ataque colorado, tem um jogador que é peça-chave e foi o autor de uma promessa que vem sendo cumprida. No passado eu fiz 15 gols, eu quero poder fazer entre 20 e 25 gols esse ano, porque quero ter uma evolução do ano passado para esse ano. Ainda não consegui fazer nenhum, mas estou paciente, acho que quando entrar o primeiro vai vir bem natural os outros. Em 2016 foram 7 jogos sem gols para Vitinho. O primeiro saiu contra o Fluminense, o segundo também. E desde então, o atacante já tem 6 gols na temporada. Argel escalou o time de diversas maneiras. Poderia ser uma explicação? O Ailon jogou em quase todos esses jogos e marcou 1 gol. É sempre bom, né, o Argel ter opções, principalmente no banco, porque que nem aconteceu no último jogo, eu consegui entrar e mudar a dinâmica, né, um pouco a formação que o nosso time estava jogando, a gente fazendo gols lá na frente, dar confiança pro pessoal de trás sair jogando. Então, claro que são vários fatores também que ajudam. O Inter tem jogado melhor e vencido cada vez mais. Acredito que a gente está crescendo no momento certo. Agora, precisamos ainda render mais, né, para a gente buscar o objetivo que é o campeonato. E para o Argel, não tem essa história de cansaço coisa nenhuma. O que mais tem é trabalho, até anoitecer. O Vitinho ele acabou antevendo isso um pouco, ele dizia assim, uma hora a bola vai entrar, uma hora a bola vai entrar. E começou a entrar, né?
Começou a entrar e com variados jogadores marcando gols. Ele mesmo, Ailon, Andrigo, Paulão. A gente pode até ainda não gostar da forma que o Inter joga, né? Uns acham que tem que ser com o Anderson, outros sem Anderson, onde o Anderson joga e tudo mais. Mas é inegável que eu acho que o Inter está demonstrando aos pouquinhos alguma evolução, né? Especialmente no sistema ofensivo. Então, a gente tem que sublinhar isso aí, porque senão é só pau no Argel, né? Então, eu acho que se não existe aí um padrão, se não existe ainda uma mecânica completa de jogo, né? E o Inter aguardando por reforços. Eu acho que de uma certa forma há uma pequena evolução. Concordo contigo. Tá evoluindo sim. Só que o gol do Ailon gerou problema para ele, vocês sabiam? Por quê? O Ailon é de Rio Grande. Eu acho que ele não nasceu em Rio Grande, mas ele surgiu lá no São Paulo de Rio Grande. E veio pro Inter de lá. O Ailon é de Canoas. E aí nesse último gol agora que ele fez, contra o São Paulo de Rio Grande, ele comemorou o gol. E ele disse que a torcida organizada do São Paulo, nas redes sociais, xingou ele, procuraram, dizendo, tu tá cuspindo no prato que comeu, tu vai pagar por isso. Que ele não fizesse gol ou não comemorasse. E ele estava bem chateado. Eu conversei com ele ontem, depois da entrevista coletiva, eu fiz essa pergunta para ele se ele tinha comemorado ou não. E aí ele relatou que houve esse problema. E aí fora da entrevista ele me disse, cara, eu fiquei chateado porque não foi minha intenção. Eu comemorei porque é um momento bom para mim, tô disputando titularidade, fiz gol. Pra mim tá sendo muito bom, mas não desrespeitei a torcida. E ele não comemorou ironizando, gozando. Dedo na boca. É um clube que merece todo o nosso carinho. Eu gosto muito da cidade de Rio Grande. Sim. Lá está o berço do futebol brasileiro, não com o São Paulo, que também começou muito cedo, mas com o Rio Grande, né? Que é o clube mais antigo em atividade no futebol brasileiro. Agora, eu só queria dizer o seguinte, Ribeiro. Nós não podemos achar agora que o racional é o jogador marcar um gol contra o ex-clube, que é uma obrigação, e não comemorar. Não, isso é uma deferência de alguns jogadores que têm uma história grande num clube, uma história muito próxima nesse clube, e que quando marcam um gol contra esse clube, o qual ele tem história próxima, ligação estreita, não querem comemorar. É uma deferência, é uma gentileza, mas não pode ser colocado como uma obrigação, gente. O Juliano fez um gol no Grenal, final do Campeonato Gaúcho ano passado, depois pegou a bola, tava com raiva, tava 2-0, o Inter dominando o jogo, o Grêmio renasceu naquele gol, deu um balão na bola, comemorou. Qual é o problema, gente? Eu acho que não pode virar paranoia, né? Então eu diria assim, com todo carinho, assim, com carinho mesmo, porque eu também gosto muito lá do povo de Rio Grande. Pessoal da torcida, menos, tá? Menos, porque não é pra isso. O menino tá surgindo agora, tá se afirmando. O Inter tá contratando um centroavante por dia, tá contratando um por dia. Tá especulado, pelo menos, né? Um por dia. Sim. Vai jogar na posição dele, que ele tá esquentando o banco lá, faz um gol. Num quarto de um jogo eliminatório, quartas de final do Campeonato Gaúcho, não pode comemorar. E naquele momento o jogo tava apertado, né? Tudo bem, foi o segundo gol. Foi 2-0, mas estava apertado. O São Paulo estava segurando as pontas. Então, foi um alívio para ele também. O que me agrada nesse time do Inter, ele que tem uns traços de Tele Santana num aspecto. É uma equipe que o Argel, por circunstâncias, foi fazendo, foi montando, foi lapidando e foi descobrindo isso. Que tem meias que entram na área e que fazem gols. Não tem previsibilidade, não é sempre o único cara que vai terminar a jogada. Ou pode ser o Sacha, ou pode ser o Vitinho, ou pode ser o Ailon, ou pode ser o Andrigo. Tem vários jogadores com capacidade de finalização. É uma virtude que eu vejo nesse time jovem do Internacional. João Batista. O Vitinho disse há pouco no VT recuperado pelo Paulinho Pires que quer fazer 25 gols na temporada. Ele fez 15 na temporada passada. Ele já é o vice-artilheiro do Internacional com 6 gols neste ano. Nos últimos 5 jogos, o Vitinho já marcou 5 gols e mereceu até destaque no site do Internacional. O pessoal do site fez uma matéria repercutindo isso e destacando o Vitinho ainda esta semana. O jogador, na sua média total, apresenta um gol a cada 167 minutos, ou 0,54. Ele tem um gol a cada 2 jogos no todo com a camisa do Inter, desde o campeonato passado até este. É que o Inter teve um momento ali do Campeonato Gaúcho de muita instabilidade, que tava criando, ou vencia por 1-0 ou acabava perdendo jogos, então estava com uma relação de marcar gols em relação a oportunidades criadas de defasagem. O Inter tem um jogo agora, o jogo foi antecipado para sábado, né? Sábado, 4h20. 4h20, primeiro jogo no Beira-Rio e o segundo jogo no outro final de semana no Pasto da Areia. Chegou a especular que pudesse ir para Santa Catarina e tal, mas ficou no Pasto da Areia, né? Pasto da Areia. Eu acho que haveria um desequilíbrio técnico terrível.
Jogo que confronto que vai definir quem entrega pro Grêmio a taça de campeão gaúcho. Tá certo. Tem que ser coerente com a minha tese, né? Coerente. Eu acho que Inter e São José vão disputar o vice-campeão. A definição de quem será o vice-campeão gaúcho. Tudo isso que nós estamos falando do gauchão, isso é balela. Isso aí tudo nós estamos gastando tempo. Agora, o que aconteceu com o Novo Hamburgo e Cruzeiro ano passado pode acontecer nesta semifinal. A dificuldade do Inter para passar pelo São José e uma dificuldade do Grêmio para passar pelo Juventude. Não vai ser aquela molezinha de 4-0. Já falamos sobre isso, mas tem um detalhe. Agora são 2 jogos. Sim. Ou seja, permite vacilo. No ano passado, vem pra cá, Ribeiro, já vamos fazer assim. No ano passado não permitia vacilo, é que nem a quarta de final. Fase de quarta de final não é mata ou mata, é mata. Né? Então, agora não, na semifinal são 2 jogos. Então, o Inter, mesmo que tropece em casa, ou o Grêmio, mesmo que tropece fora, tem o segundo jogo para recuperar. Mas o Inter, por exemplo, tem uma peculiaridade. Se ele tropeçar em casa, ele leva para o gramado sintético no qual ele não está adaptado à decisão. E onde ele apenas empatou com o São José na primeira rodada do Gauchão, que valia também pela Recopa Gaúcha. O Alessandro em campo. E ganhou nos pênaltis. Tudo bem, isso tudo é conversa fiada, cara. O Grêmio já ganhou. Então. Olha só, até agora, na fase de quartas de final, deu só lógica, né, no Campeonato Gaúcho. Os 4 primeiros colocados venceram os 4 de baixo. Vamos colocar aí a vitória expressiva, contundente do Juventude. Ontem, em casa, contra o Ipiranga, 4-1. O Juventude sobrou em campo. Cedo, né? Foi cedinho. E agora vai enfrentar o Grêmio. 20 minutos estava 3-0, 25 minutos. O que está dizendo o Meneghetti é que os 4 melhores vão decidir o campeonato. Os 4 da fase classificatória deu lógica. O futebol tem uma certa lógica e a gente não pode tratar a exceção do futebol como algo que é regra. Não, tem a regra. Os melhores ganham. E de vez em quando tem uma zebra, ou tem jogos mais equilibrados. Se fosse por isso, passariam agora Grêmio e São José. Eu esperava mais do Ipiranga, principalmente pelo resultado. Cara, eu acho tão engraçado. Mas sabe o que não é lógico? Ô, Meneghetti, o que está acontecendo contigo, Meneghetti? Eu não entendo assim, será que... Eu não acho que o São José vai eliminar o Inter. Assim, ó, eu não acho isso, Ribeiro. Tu tá a cara do Ribeiro. Não, aí é perigoso. Me assusta isso, Ribeiro. Olha só, eu não acho que o São José vai eliminar o Internacional. Acho que o Internacional vai eliminar o São José. Eu só acho que o São José pode eliminar o Inter. Pode. Pode. Mas não vai adiantar nada, o Grêmio já ganhou. Não, eu acho que o Grêmio Juventude vai ser um parto pro Grêmio. Não. Vai ganhar as 2 de 1-0. Para um pouquinho. Vai ganhar as 2 de 1-0. O Grêmio vai ganhar as 2 de 1-0. Vai ganhar. 2 de 1-0. Mas vai ser pelhado, brigado, expulsão, jogo difícil e tal, confusão, briga. Grêmio 1-0. Me parece muito aberto o Grenal. Me parece muito aberto o Grenal. O Meneghetti tem cravado uma ideia de que o Grêmio será o campeão e que já está consumado o fato. A minha ideia é lógica, me parece muito aberto. Há uma equivalência, os últimos jogos demonstram equilíbrio. Eu não vejo diferença. Os projetos são desiguais. O Roger tem um modelo, o Argel tem outro, mas eu não vejo diferenças entre as equipes. Mas e o jogo de hoje, vocês acham que não vai influenciar em Grêmio e Juventude? Sim. Grêmio cansado, daqui a pouco até alguém descontado fisicamente. Eu vi o Juventude ontem, o Grêmio mesmo cansado, com respeito ao pessoal de Caxias, que eu adoro. Eu acho que mesmo cansado o Grêmio passa pelo Juventude. Também acho. Vai, João. Ô, Meneghetti, eu falei há pouco do Vitinho que ganhou destaque no site do Internacional. Pois é, não é só ele. Outro jogador recebeu destaque no site do Inter, Anderson. E sabe por quê? Segundo o site do Inter, o título é assim: Anderson é líder em assistências no Gauchão. Eu explico. Ele tem 4 assistências para gol no Campeonato Gaúcho e outras 25 para finalizações. É o líder nos 2 quesitos. O Anderson é o cara que mais pifa os companheiros para chutarem a gols. Fora isso, tem 85% de acerto de passes no Gaúcho e mais 14 desarmes e 3 gols marcados. Para completar o dia desses elogios ao Anderson, está fazendo 28 anos hoje. Parabéns ao Anderson, uma medalha para ele. Parabéns aí pelo seu aniversário. Se o João começar a dizer esses números aí na frente de certos colegas, eles vão chamar o João de não jornalista, de advogado. De advogado do Anderson, porque o Anderson, Eu até acho que o Anderson evoluiu, só que a estatística, não estou dizendo que a do Anderson mas a estatística às vezes ela mente. Eu entrevistei o Julinho Camargo uma vez, era auxiliar técnico do Falcão, e ele disse que quando o Falcão chegou no Internacional, eles pegaram a estatística dos jogadores. E o melhor passador, o jogador que mais acertava passes era o Wilson Matias.
Espetacular. E aí eles foram ver os passos. Não, mas que passos? Sim, o Wilson Matias pegava a bola, tocava no lateral que estava do lado dele, recuava no zagueiro, voltava ali. Aí tu vai acertar o passe. Não é o caso do Anderson. É por isso que eu discuto esse negócio de fute. Como é que é footstat? Eu acho que é uma referência, Ribeiro. Não dá pra desconsiderar totalmente. Não é. Por exemplo, chute certo. O cara vai na frente, na cara do goleiro, entendeu? Como o Grêmio cansou de fazer no passado. E, pique, o goleiro, chute certo. Não existe, entendeu? Então eu desconheço, para mim não serve, para mim não é referência. Eu acho que é uma referência. Não dá para fazer uma leitura. Eu acho que não dá para tratar a estatística como conclusiva. Exato. Não dá para ser definitivo. Tem que saber fazer a leitura dos números. Mas como é que tu vai ler? Porque é subjetivo isso aí, cara. Não, mas aí é que tá. Se tu tiver um critério com inteligência para analisar as estatísticas, tu pode tirar um bom resultado. Vai ter que desramificar, entendeu? Chute certo com chance de gol. Estratificar, não fazer um extrato. Tá bom, isso aí é. Chute com chance clara de gol. Chute por cima do gol. Chute errado na cara do gol. Aí sim vale. Vamos colocar os gols da Libertadores agora, Paulinho. O venezuelano Trujilhanos praticamente classificou o São Paulo, hein? Praticamente classificou o São Paulo, venceu em casa, na Venezuela, portanto, 2-1 ao The Strongest. Trujilhanos não está fazendo mais nada na Libertadores, deu um empurrão para o São Paulo. O São Paulo pega o River hoje e depois... O The Strongest lá, não. O The Strongest lá. E o River... Não, eu não sei se o jogo do River não é contra o Trujilhano. É, River e Trujilhanos. The Strongest São Paulo, lá. Então eu não sei ainda. Ainda estou com o pé atrás. Com o jogo de hoje, inclusive. Não sei se o River não vai fazer esse crime. Se o River ganhar de São Paulo hoje... Mas não, dá São Paulo. Não, por que não? O vice-campeão do mundo ganhar do São Paulo não é crime, gente. É um jogo de dois times grandes. Não, crime pro São Paulo. Ele quer dizer nesse sentido aí. Não, vai ganhar o São Paulo, tranquilo. Portanto, Trujilhanos empurrando o São Paulo, tentando empurrar o São Paulo para as oitavas. O peruano Sporting Cristal perdeu para o Nacional da Colômbia, resultado absolutamente esperado, né? O Nacional de Medellín tem a melhor campanha da Libertadores, de uma das melhores campanhas de todas as Libertadores em termos de primeira fase. É um negócio impressionante essa campanha. Olha a fila que o cara fez. 5 jogos, 5 vitórias, 12 gols pró, nenhum gol sofrido. Meu Deus do céu! Isso vai ser um tombo quando for eliminado. E hoje o Grêmio cruzaria com esse time ainda. Na verdade, o Grêmio seria eliminado por esse time, né? Vamos falar, vamos traduzir isso. Olha, claro, Libertadores e mata-morre, primeiro jogo na Arena, o Grêmio ganha o jogo daqui a pouco de 1-0, faz uma guerra lá. Mas o que esse time está fazendo aí realmente é surpreendente. Que hora é o jogo do River Plate com o São Paulo hoje, no Morumbi, Paulinho? 9h45. 9h45. É um bom jogo de futebol esse. Vai lá, João, interatividade aí? O Alan Andrade, eu separei ele especial aqui porque ele tá brincando contigo, Meneghetti. Quero ver você, Meneghetti, depois da final do Gauchão, segunda-feira. E amanhã, após a derrota do Grêmio para a LDU. Deixa o Cadu em casa e é tu que tem que apresentar o programa. Não, mas amanhã... Mas eu não tô dizendo que o Grêmio vai passar pela LDU. Eu tô confiante só na classificação. Não é a mesma confiança já no Gauchão, não. Eu tô dizendo que o Gauchão já terminou. O Gauchão nós estamos só cumprindo tabela para ver quem é o vice-campeão. Aí é outra coisa. Isso é uma vacina de H1N1 que tu tá... Não, mas é que eu acho que o futebol tem uma lógica, Zé. O melhor time do campeonato, normalmente ele ganha o campeonato. Normalmente acontece isso. E o melhor time do Gauchão é o Grêmio. E o Grêmio está assim, a 1 ou 2 degraus acima dos concorrentes. É isso que eu vejo. O Peterson Camargo está dizendo que o Meneghetti está recuperando os pontos que perdeu com a torcida do Grêmio. Não sei quanto que ele acabou criticando o Grêmio. O Ricardo Basel do Grêmio tem um time fraco e o Internacional é o São Paulo do Tele. Eu morro e não vejo tudo. Te defende, Ricardo Macedo. Não disse isso. Pô, o cara já misturou as estações. Como é o nome dele? Ricardo Macedo. Eu não estava comparando o Inter com o Grêmio. Eu estou dizendo que o Grêmio deste ano, em relação ao Grêmio do ano passado, piorou. Perdeu dinâmica de jogo, perdeu velocidade, perdeu contragolpe, perdeu agrupamento, não joga mais tocando bola aproximado com qualidade, é um toque burocrático para o lado infrutífero. Comparei o Grêmio com o Grêmio e falei apenas por um traço, a expressão que eu usei, esse Internacional lembra as coisas que o Tele gostava, de mais de um jogador entrando na área e fazendo gol. É forte, esse é forte. O São Paulo... O Macedo tem toda a razão. Esta é forte. Comparar o Internacional com o São Paulo do Tele, bicampeão da América e bicampeão do mundo, é forte. Não é o São Paulo do Tele. Você está diminuindo esse tamanho aqui no programa. Eu tô ficando com inveja. Não, vocês estão querendo... Vocês estão querendo se agradar distorcendo o que eu falei. Os times do
Tele sempre tinham mais de um homem de conclusão. O Tele valorizava mais o passo do que a finalização, que achava que o passe era fundamental para que a finalização tivesse êxito. Mas os times dele sempre tinham mais de um jogador que entravam na área para fazer gols. O Internacional está revelando, repito, Andrigo, Sacha, tá fora o Valdívia, mas também quando voltar tem esta virtude. Te cuida, tem o Vitinho, vários jogadores que entram na área para fazer gols. Não é aquele time previsível que depende de um cara só para fazer uma bola só. Te cuida, Barcelona. Não, são coisas diferentes. Ô Zé, o São Paulo do Tele Santana e o Internacional não tem, na minha opinião, nada em comum. Mas tu tem toda a razão. Nada em comum. Tu tem toda a razão. A meia branca. Tem um vermelhinho lá na camisa, uma faixa vermelha. O Internacional tem a ver com o São Paulo de hoje, que é um time instável e irregular. Mas não é isso que eu estou falando, gente. Eu não estou comparando o grande São Paulo do Tele Santana, nem os menudos do Cilinho, que tinham a mesma virtude. Eu estou falando de uma característica específica, de ter um time com mais um jogador que entre na área para fazer gols, como o Atlético que tem no ano passado, era isso? Já voltamos com os donos aqui na Band. João, Inter? Tem informações. Olha só, Brenner, 22 anos, 1,82 m, será novo reforço do Colorado, por 2,5 milhões de reais. O Inter compra o jogador, 60% dele, 40% ficam com o Juventude para uma possível futura venda. Mas vai ser apresentado oficialmente depois do Gauchão? O que me falaram é que deu um pequeno problema, ele ainda não assinou o contrato, deve jogar a reta final com o Juventude e depois vem para o Beira-Rio. Tá vindo de lesão esse jogador, né? Ele tem uma lesão muscular na coxa. Sexta-feira ele voltou a treinar lá no Jacone e aí foi afastado a pedido do técnico do Zago, né? Eu acho caro. 2,5 milhões. Tudo bem, é jovem, pode estourar, mas eu acho caro, 2,5 milhões de reais. Mas vai jogar contra o Grêmio como jogador do Inter, é isso? Sim. Mas será que é melhor que o Ailon? Fico pensando nisso. Não sei. Ele é diferente, né? Ele é diferente, também acho. Ele é centroavante. Alguém brincou que o Grêmio estava querendo dar um contra-ataque nessa aí, insinuando a contratação de um cara do São José também, o Jô, não é? Não sei. Certo, dentro da nossa granalização, e tudo é possível. Voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente tarde. Tchau.